Graça e paz, irmãos. Amém? Bendito seja Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder, toda exaltação. Aquele que nos criou, criou os céus, criou a terra e criou também um novo céu e uma nova terra, né? Para os seus filhos e suas filhas herdarem eternamente. Então, estamos no novo mundo, estamos no novo século, estamos na nova era, estamos vivendo novo céu e nova terra para a glória do Rei eterno, Cristo Jesus. Nós estamos estudando escatologia consumada. Acho que já tem mais uns 6, 7 vídeos só sobre isso. Muito bom! Você pegar a sequência, você vai aprender muita coisa, vai tirar muito a sua dúvida ainda se resta. Acredito que os irmãos deste canal Iluminados pela Graça, poucos deles têm essa dúvida sobre a escatologia consumada. Então, a minha discussão teológica, como me fazem algumas perguntas, não é escatológica aos irmãos da graça, é teológica. Eu discordo de alguns pontos, depois eu vou falar pouca coisa, né? Mas dentro da escatologia, aos meus irmãos da graça, estamos de mão dadas e a escatologia, ela é consumada. Foi consumada em 70, para a glória de Deus. O tema agora eu vou ter que botar assim, resposta a uma pastora, parte 2. Parte 2. Então, o vídeo passado, o anterior, eu estou dando uma resposta. Por quê? A pastora, uma senhora pastora, ela está afirmando, e muita gente seguindo ela aí no canal, no YouTube, canal dela, dizendo que ela é da escatologia do futuro. E ela afirma que os judeus os judeus começaram a se espalhar a partir do ano 70, com a queda do templo, com a invasão do Império Romano, a perseguição, e os judeus começaram a se espalhar para alguns países, né? Algumas outras línguas, outros povos, e eles começaram a procurar refúgio lá. E eu venho dizer à pastora, respondendo à pastora, de que ela está equivocada. Não é verdade que os judeus começaram a se espalhar a partir do ano 70. Não. A minha Bíblia diz, pelo menos a minha Bíblia diz, que os judeus, o povo escolhido de Deus, começou a se espalhar muito antes da morte de Cristo. Eles já se espalhavam, já estavam morando em alguns países vizinhos a Israel. Isso você só pode ver no vídeo anterior. E dando continuidade a este assunto, está aqui capítulo 1 Pedro, porque o primeiro equívoco da pastora é na datação de Pedro. Pedro não foi escrito depois de 70. Pedro foi escrito antes do ano 70, antes da perseguição, antes da queda do templo. Pedro foi escrito entre o ano, aproximadamente, no ano 62 ao ano 64, né? Ou seja, do primeiro século antes da queda do templo. Então, você começa a perceber as falhas da escatologia do futuro, ou o engano, né? Eles começam a forçar a barra. Eles começam a acrescentar, a dizer aquilo que o texto não diz. Aí quando você vem aqui num canal como o meu, simples, humilde, né, de 381 inscritos, que não tem peso nenhum, mas você bate aqui, quem é esse camarada?
Aí quando você começa a ler e ver, aí você vai dizer, não é ninguém não, mais um herege, tem demônio. Mas vamos para a Bíblia, meu irmão. Vamos aqui para as Escrituras, porque a minha voz, a minha pregação, né, este canal, pode não fazer uma grande diferença. Mas é como um velho ditado que diz, água mole em pedra dura, tanto bate, pim, 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 pim. De repente faz assim, ó, pim, tanto bate até que fura. Então, esta a mensagem nossa, dos pregadores, anunciadores da graça consumada. Estamos anunciando que Jesus veio em 70. Tem prova bíblica? Tem. Tem prova histórica? Tem. Coisas que a escatologia do futuro não tem. A escatologia do futuro, ela é muito ofuscada, embaçada, é de difícil entendimento. Ela não bate com as Escrituras. Prova é essa que eu estou respondendo aqui a uma pastora. Então, só quando você vai para a data de 1 Pedro, que foi antes de 70, olha o que o texto diz aqui. Amados, Pedro está escrevendo para judeus. O público de Pedro é judeus. A carta de Pedro foi alcançar os seus irmãos judeus e não gentios. Olha o que Pedro diz. Amados, anos 62, 64 aqui. Insisto em que, como estrangeiros, quem eram os estrangeiros? Os judeus. E peregrinos, quem eram os peregrinos? Os judeus. No mundo. Que mundo? Vou mostrar o mundo já já. Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. E ele diz, vocês que são os judeus, que são peregrinos, né, estrangeiros e peregrinos no mundo. Aí você vem, capítulo 1, versículo 1. Onde eles estavam? Na Galácia, terras estrangeiras, na Capadócia, terra estrangeira, na província da Ásia, né, que era ali já aquele continente da Ásia Menor, aqui ó, terra estrangeira, e na Bitínia, terra estrangeira. Então Pedro diz, Pedro, apóstolo de Jesus, aos judeus, eleitos judeus, peregrinos e dispersos nesta terra de gregos. Não judeu, ele não estava em Israel. Antes de 70, antes da queda do templo. Vamos para aqui agora. Então, eu parei aqui. Bom, falei sobre que eles eram aqui, ó, Pedro, capítulo 1, versículo 1, forasteiro da dispersão. Aqui é onde a gente vai chegar aqui, ó. Peregrinos, eu já falei de peregrino, né, forasteiro. Agora, de quê? Da dispersão. Deixa eu ver outra versão aqui, rapidamente. Aqui. Dispersos no ponto, estrangeiros e dispersos, estrangeiro disperso no ponto. Vamos aqui na Fiel. Vamos na Fiel, quase todos os crentes têm. Aqui. Para forasteiro da dispersão, aqui ó, estrangeiros da dispersão, Pedro usou um substantivo feminino, diasporá. Aqui ó, dispersos ou dispersão. A pastora disse que essa dispersão começou em 70. E a minha Bíblia diz que não. Começou muito antes da morte de Jesus. Os judeus se espalharem nos continentes aqui, ó. Nesses países, nesses povos estrangeiros, eles começaram essa dispersão aqui ó, no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Deixa eu ver esta aqui, a King James atualizada. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos nas regiões do ponto, Galácia, pronto, dispersos, peregrinos e dispersos nas regiões estrangeiras, que é essa região aqui, ó.
província, Bitínia, Ásia, Capadócia, Galácia. Então, os judeus, eles foram dispersos antes da queda do templo, antes do ano 70, antes da morte de Jesus, antes da grande tribulação que ocorreu em 70. Prova, tem prova isso, irmão Van? Tenho, vamos lá. Então, para disperso, aqui ó, dispersos ou dispersão, Pedro usou um substantivo feminino, diasporá, que é uma palavra grega, literalmente, essa palavra aqui ó, literalmente, ato de espalhar como sementes, né? Os judeus, eles eram agricultores e o dízimo era recolhido da agricultura, da plantação, de tudo que eles comiam, né? Eles tinham que dar o dízimo ao Senhor Jeová e nunca foi dinheiro. É um assunto que eu estou preparando. Se assuste não. Não tenha medo não da escatologia consumada. Ela é bíblica. Ela é maravilhosa de você estudá-la e se alimentar da graça. Então, diasporar, aqui ó, pastora, a senhora é pastora, a senhora é pós-doutorado em escatologia, deve conhecer pelo menos um pouquinho de grego como eu, pelo menos um pouquinho. Então, diasporar, essa palavra disperso, literalmente era ato de espalhar semente, era o costume, né? Era a vivência, era a vida dos judeus espalhar sementes na terra. Então, Pedro usa aqui, ó, disperso, né? Ou diasporá, foi uma referência, aqui, ó, uma referência ao povo de Israel, aos eleitos judeus. Os judeus que haviam sido espalhados, peregrinos, por vários países do mundo antigo, ou oikomene. Aqui, ó, todas essas terrinhas aqui eram dominadas pelo Império Romano, mas eram povos estrangeiros. E aonde estavam os judeus? Espalhados aqui. Beleza? Antes de quando? Antes de 70. Bem antes, vou mostrar outro versículo aqui. Agora, oikomene, este mundo aqui, o mundo do Império Romano, região na qual os judeus se encontravam espalhados. Então, não passa de um equívoco dessa pastora, não passa de um erro teológico escatológico. Ela esqueceu disto aqui, da data. Ela esqueceu de correlacionar outros textos para sustentar sua doutrina do futuro. Então, como ela não encontrou base bíblica, como ela viu que ela não dava andamento ao que ela pensa sobre essa passagemzinha aqui, esta palavra aqui, né? Como a doutrina dela não teve apoio bíblico, aí ela jogou. Não, os judeus foram dispersos, né? Começaram a se espalhar em terras estranhas, né? Depois da queda do templo com a perseguição de Roma. Não, pastora, isto não é para a senhora estar falando isso, nenhum pastor, nenhum doutor de teologia. Isto é um erro gravíssimo, teológico e escatológico. Isso não tem sustentabilidade na Bíblia, na Escritura. Isto é omitir o que o texto diz. Isto é atropelar, isto é distorcer, isto é forçar. E o pior, centenas e centenas de crentes batem palma e dão glória a Deus. Há uma invenção da pastora, né? Ela inventou isso. Aonde ela foi arrumar isso? Na Bíblia não tem. Agora, para piorar mais ainda, você tem que assistir os 2 vídeos, ou o terceiro, né? Se não der tempo. 2 ou 3 vídeos. Aí você vai entender por que eu estou dando uma resposta teológica, escatológica a uma pastora renomada no canal do YouTube. Então, ele usa aqui ato de espalhar, aqui ó, dispersos. Então, os judeus, antes de 70, já estavam espalhados nessas regiões. Para forçar mais ainda, Jesus estava vivo. Quando aconteceu aqui, ó,
esse encontro de Jesus e os judeus. Olha só o que diz capítulo 7, no livro histórico de João, capítulo 7, versículo 35. Presta bem atenção aqui, igreja. Cuidado com as pregações. Cuidado, eu sou doutorado, eu sou pós-doutorado, eu sou bacharelado, né? Eu sou... E falam as linguazinhas, os idiomazinhos, né? Aí milhares começam a aplaudir. Cuidado, cuidado. Presta atenção, igreja. Então, que ano aqui? Ano 30. Jesus estava vivo. Ano 30 do primeiro século. Então os judeus comentaram entre si para onde ele pretende ir. Quer ver aqui? Pra gente não estar dizendo, não, vamos ver o 33. 33. Exclamou então Jesus: eu ainda estarei convosco por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. 34. Vós procurareis por mim, mas não me encontrareis. E onde eu estou, vós não podeis chegar. Agora, olha só. 35. Então os judeus comentaram entre si para onde ele pretende ir, que não o possamos encontrar. Planeja. Aqui, pastora. Do ano 30, antes da morte de Cristo, planeja ir para a dispersão entre os gregos, para ensinar a eles a dispersão. Olha só. Os judeus já estavam se espalhando, né, como sementes, né, as terras de estrangeiros, aos gregos. Vamos ver outra tradução. É bom comparar as traduções, porque a gente não fica bitolado. Olha só, os judeus se perguntavam para onde ele pretende ir. Será que planeja partir e ir aos judeus em outras terras? Perfeito. Perfeito aqui, pastora. Pastora, a senhora compra aqui uma Bíblia que tem aqui nova versão transformadora. Se não, a senhora compra uma Bíblia de grego, a língua grega. Uma Bíblia no grego vai estar quase nessa cópia aqui. Antes do ano 70, eles estavam aqui, ó, quando aconteceu isso aqui, essa pergunta aconteceu no ano 30, pastora, 30, antes da queda do templo, ou seja, 40 anos antes da queda do templo, os judeus já estavam como semente, correndo, se espalhando entre terras estranhas. Os judeus se perguntavam para onde ele pretende ir. Para onde Jesus pretende ir? Será que planeja partir e ir aos judeus em outras terras estrangeiras, gregas? Talvez até ensine aos gregos. Perfeito. Então, pastora, a data, o contexto, correlacionas o texto. Tem mais. Então, o mundo do Império Romano, que era este aqui, terras gregas, região na qual os judeus se encontravam espalhados, também podemos ver que Tiago escreveu para os judeus que estavam espalhados em outros países. Tiago foi escrito no ano 40, 45, né? Foi um dos primeiros livros, né, a aparecer ali entre a igreja do primeiro século, né? A igreja do primeiro século. Tiago capítulo 1, olha só. Veja aqui, pastora. Tiago capítulo 1. Antes
a minha aguinha de cabedelo. Eita, que água abençoada. Você que é do Nordeste, tá dizendo aí, o irmão Van comeu carne de charque com cuscuz. Com cuscuz. Foi não, abençoado. Não, hoje não, mas uma carninha de charque, miudinha assim, na verdura, tomate, cebola, coentro, pimentão e aquela farofinha de cuscuz, é? Eita, coisa boa. Ah, meu irmão aí, Valdemir sabe o que é isso, né? Então, aos nordestinos, aos cariocas, aos paulistas, aos lá do sul de Santa Catarina, Porto Alegre, ali é vaneirão e chimarrão. Tomei uma vez um chimarrão, não gostei não. É melhor para cá, vamos voltar para aqui, vamos voltar para cá. Então, aqui ó, Tiago, doutora, pastora, Tiago capítulo 1, versículo 1 diz assim, vamos lá, Tiago 1, versículo 1. Olha que Tiago também falou, para quem o público de Tiago 40, 42, 44, estourando. Foi o primeiro livro que apareceu no Novo Testamento dentre os apóstolos. Tiago, antes de 70, né, pastora? 40, 45, antes de 70. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Ponto. Vamos aqui, doutora. O que que esse texto está nos dizendo? Tiago estava... Aí eu dizia assim, quando eu estava no... 28 anos eu fui enganado no sistema religioso evangélico. 28 anos, pastora. Aí eu dizia assim, salve os irmãos com a paz do Senhor. Uma gravata desse tamanho, um paletó que me davam. Eu nunca gostei de paletó, não. Abri a Bíblia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Tiago. Oh, glória! Agora, Tiago, capítulo 1, versículo 1. Carta universal. Não, não é não. Me ensinaram errado e eu ensinava errado. Tiago, agora vamos ler devagarzinho para a gente entender. A carta de Tiago tinha um endereço. Para quem Tiago escreve? Eu, quem? Tiago, ano 40 a 40, 42, 43, a 45 no máximo, né? A gente não pode assim afirmar categoricamente. Foi ano 40, 45, 42. Eu, Tiago, ano 42, pronto, do primeiro século. Eu, Tiago, no ano 42 do primeiro século, escrevo, né? Não, perdão, escrevo não, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tranquilo aí? Tranquilo. A única coisa que fez diferença foi o ano, né? Mas vamos continuar a leitura. Envio esta carta à igreja do século 21, aos irmãos evangélicos, testemunhos de Jeová, católicos apostólicos romanos e a igreja do sétimo dia. Não dá. Não dá. Escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. As 12 tribos. 12 tribos é o número completo do povo de Israel, pastora. Pastora, 12 tribos. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, quando João tem lá e diz, todo olho verá, né, até mesmo aqueles que traspassaram, né, e todas as línguas da terra, ou todos os povos da terra, ou as 12 tribos. 12 tribos é o número completo do povo judeu ou de Israel. Aqui 12 tribos, pastora, nação de Israel. 12 tribos, pastora, povo de Israel. 12 tribos, pastora, geração de Israel. 12 tribos, pastoras, Israel. Envio esta carta aos judeus
ou ao povo judeu espalhados, pastora, espalhados pelo mundo, não o continente nos dias de hoje. Se a senhora disser que essa carta é para nós, cadê esse povo espalhado aqui no mundo? Aqui é o mundo oikomene, que eram as terras dominadas por Roma. Os judeus, essas 12 tribos, estavam espalhados neste mundo aqui. Entendeu, pastora? Beleza? Tranquilo? Então, Tiago também escreveu para os judeus que estavam espalhados. Olha só, Tiago 40, 45, antes de 70. E aonde estavam os judeus? Espalhados pelo mundo. Quem está certo? A pastora ou a Bíblia? Eu não, me isente, a pastora ou a Bíblia. E os seguidores da pastora vão bater palma para a Bíblia, para a Escritura, ou vão continuar cego no erro, no engano? Tiago também escreveu para os judeus que estavam espalhados em outros países. Judeus, pastora, espalhados em outros países. Ou seja, as 12 tribos que se encontram ou se encontravam, né, que isso aqui é pretérito, que se encontravam na dispersão, diasporar, espalhar. Os judeus que viviam ou se encontravam, aqui pastor, olha, se encontravam espalhados e habitavam entre os gentios, no mundo grego, ou entre as nações estranhas, nações que usavam a língua grega, Egito, na Ásia Menor, os helenistas. Então, este povo, os judeus, já estavam espalhados antes de 70, aqui, ó, por estes continentes aqui, espalhados. E Tiago, né, ele teve a preocupação de escrever para os judeus e dizer que Jesus estava voltando logo, depressa, rápido, sem demora, para o ano 70, para que eles se preparassem para a vinda de Jesus. Eles e não nós. Entendeu? Agora aqui, Tiago capítulo 1, versículo 1 diz: a todo o povo judeu. Carta de Tiago a todo o povo judeu, espalhado em todo o mundo, oikomene. Uma observação muito importante a você, meu irmão do canal, minha irmã do canal. Uma observação muito importante, muito mesmo. É dito no meio dos teólogos, nos canais do YouTube, que a dispersão, que foi isso aqui, ó, espalhado, a dispersão, deixa eu voltar aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, aqui, ó, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, esta carta, que vivem como estrangeiros. Deixa eu voltar aqui, essa outra versão, para a gente entrar nesse assunto, aqui, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos e dispersos. Então, é dito no meio dos teólogos, né, nos canais do YouTube, que a dispersão, que é isso aqui, que é aquela palavrinha grega que eu falei, né, a dispersão, ou seja, os judeus só vieram a se espalhar depois do ano de 70. E este é um ponto que a pastora afirma e segura. Diz que os judeus só foram espalhados depois do ano 70. Isto não procede. Isto não é verdade. Já provei aqui pela Bíblia que a pastora se equivocou. Dizer que os judeus só vieram a se espalhar a partir do ano 70 é uma falta de conhecimento. Somente isso, falta de conhecimento e nada mais. Usar Mateus 22, olha o que é que a pastora usou
para dizer que os que... Olha só, deixa eu mostrar aqui a você o que é que ela fez aqui, ó. Outro erro gravíssimo da pastora. Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 32. Olha o outro erro gravíssimo que essa pastora cometeu dentro da escatologia. Ela diz, portanto, aprendei com a parábola da figueira. Figueira, quando, pois, os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabei que está próximo o verão. Olha que erro gravíssimo de interpretação e de cultura judaica. Pastora. Eu não sei se ela é pós-doutorada, se ela é doutorada, mas no mínimo ela deve ter bacharelado, no mínimo. Se for bacharelado, a gente está empatado, eu e ela. Se não, ela tem um grau de diploma mais do que eu. Agora, de conhecimento, fraco. Vamos lá. Ela diz sobre isso aqui, ó, sobre esse texto aqui. Ela diz, portanto, aprender com a parábola das figueiras, quando ela disse aqui, ó, os seus, aqui igreja, os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar. Ela usa esse texto para dizer que Jesus insinuou ou que Jesus afirmou que os judeus se espalhariam pelos continentes gregos ou terras estranhas, né, como semente, a partir do ano 70, com a grande perseguição de Roma. Pastora, errou de novo. A senhora insistiu no erro. Mais um erro teológico, escatológico e de interpretação, doutor. Vamos aqui. Esse texto que a pastora usou, Mateus 24, 32, para dizer que Jesus estava profetizando para o ano, ou seja, os judeus, segundo a pastora, os judeus iriam se espalhar no ano 70 e aqui, ó, os seus ramos se renovam e suas folhas começarem a brotar. E esta profecia, que não tem nada a ver com o que a pastora diz, a interpretação dela, ela diz que, se referindo a ramos e folhas, iriam brotar. Ou seja, os judeus que se espalhariam, que iam começar a se espalhar no ano 70, iriam se unir novamente no ano de 1948, dizendo que Israel voltaria a ser uma nação. Quando a ONU decretou Israel como nação, em 1948. A pastora juntou, né, esse ano 1948 com a ONU, juntou tudo isso e disse que Jesus que profetizou para o ano 1948. Errou de novo. Tem nada a ver 1948, ONU, com isso aqui. A senhora desconheceu completamente teologia ou interpretação ou cultura judaica. Aí o negócio foi feio, pastor, feio. Mas vamos aqui. Segundo os futuristas, essa profecia se cumpriu em parte quando a ONU reconheceu o Estado de Israel. Neste momento, os judeus tornaram para a sua cidade natal. Olha os argumentos que eles vão arrumando. Olha os arrumadinhos. Olha para onde eles vão. Eles não têm argumento. Eles se perdem nos seus achismos, nas suas interpretações. Lança um texto, aí ele vê que não vai, ele força com algo que vai talvez dê certo lá na frente, ou mais um pouquinho na frente. Eles vão combinando, coisa com coisa, para ver se chega a uma interpretação saciável ao seu ego e nada mais. Olhando para a Bíblia, tem nada a ver com isso aqui com 1948. Bom, sinceramente, pastora,
ou pastores, ou doutores, futuristas, é favorável, é antibíblico, é insustentável afirmar que Jesus disse isso aqui pensando em 1948. Isto é antibíblico. Agora, dizer que isto é uma heresia, não, por quê? Porque ela profetiza para o futuro. Não. Dizer que isto aqui, dizer que Jesus, a grande tribulação que ocorreu no ano 70, quando nós, da escatologia consumada, dizemos e provamos na Bíblia e na história, tem demônio. É um herege. Mais um herege no YouTube. Mas dizer que Jesus estava pensando nesse texto aqui, em 1900, pensando na ONU, isso não é heresia. Tudo bem. A parábola da figueira, agora aqui, ó. Então essa escatologia do futuro, por isso que eu digo, é insustentável. Ela não tem apoio bíblico, não tem. Em hipótese nenhuma, Jesus estava pensando aqui em 1948, nem na ONU e nem no retorno, né, do Estado de Israel. Agora aqui, isto aqui, sim, não passa de uma grande falácia dos pastores, dos doutores, pós-doutorado, bacharelado, inventado, mudado, e lá vai, e sem fim. Isso aqui, dizer que Jesus estava pensando em 1948, por causa dessa palavrinha aqui, ó, seus ramos renovam e suas folhas começam a brotar. Jesus, 1948, a ONU reconheceu o Estado de Israel. Isto chama-se falácia, invenção. Se colar, colou. É isso que se chama. Joga, manda. E os bestas, os crentes, na escolinha dominical, sabatinal, salão do reino, bate palma para uma heresia, acrescentação teológica e escatológica. Vamos para cá. Afirmar isto é atropelar todo o contexto e desconhecer totalmente, pastora. A senhora desconhece totalmente de teologia, escatologia e não conhece nada de cultura judaica. Nada, absolutamente nada. A parábola da figueira, que é essa aqui, ensina que todos os sinais que Jesus dera seria uma indicação tão certa do tempo de sua vinda, como a figueira que lança suas folhas. Preste atenção aqui, pastora, na interpretação. Portanto, aprendei, Jesus estava falando com os discípulos, seus discípulos, a parábola da figueira. Quando, pois, seus ramos se renovam, ou seja, Jesus estava dizendo que os ramos e as suas folhas começam a brotar. Jesus, se a senhora lê o contexto, Jesus está falando de um sermão escatológico, de sinais da queda do templo, da vinda de Jesus, sinais no sol, sinais na lua, sinais nas estrelas, sinais na terra, sinais nos homens, sinais da sua vinda. Todos os sinais ali do sermão escatológico de Mateus capítulo 24, quando seus ramos e suas folhas começam a brotar. Ou seja, quando esses sinais começarem a aparecer, pastora, ou seja, esses sinais aqui, ó, folhas, ramos se renovam e suas folhas começam a brotar. Quando esses sinais começarem, quando isto aqui, nesta figueira, quando eles olharem e começar a aparecer aquilo ali, eles iam lembrar de que Jesus falou daqueles sinais que
antecederiam, né, a vinda do Filho do Homem e a grande tribulação. E não passou disso, não chegou em 1900, pastora, não chegou, isso aqui não chegou nem no ano de 73, porque a grande tribulação foi até 72, a queda do templo foi em 70, Jesus estava profetizando aqui para o ano 70, os sinais da figueira, folhas e ramos, ele estava dizendo, olhai para os ramos e para as folhas, quando começarem as folhas a aparecerem, vocês vão se lembrar de que? Sabeis, lembrem-se, que está próximo o verão. Entendeu aí, pastor? Ou seja, afirmar isto é atropelar porque a senhora não conhece nada da cultura judaica. A parábola da figueira ensina que todos os sinais que Jesus dera a seus discípulos seria uma indicação tão certa do tempo de sua vinda como a figueira que lança suas folhas. Olha os meus discípulos, falando para os discípulos, aprendei discípulo. E ele não está falando com a religião do século XXI não, pastora. Ele está falando aqui do ano 30, com seus discípulos, aprender isso. É tão certo, Jesus estava dizendo, olha, é tão certo como a figueira, folhas, aqui ó, como seus ramos se renovam na figueira e as suas folhas, né, aparecem na figueira, começam a brotar, é tão certo quanto como vem o verão. E este verão era a segunda vinda de Jesus que aconteceu no ano 70. Tão certo como o verão é como brotam, renovam as suas folhas e começam a brotar aqui, ó, seus ramos e as folhas na figueira. É tão certo que vai acontecer. É tão certo que vem os princípios das dores. Ele estava afirmando, olha, eles sabiam disso. Os discípulos tinham conhecimento disso aqui. De agricultura. Eles sabiam cuidar de uma árvore, de uma planta, de um fruto. Eles sabiam o tempo, né, de quando ele planta, o tempo dela crescer, o tempo de regar e o tempo de aparecer isso aqui. É tempo por tempo. Olha, vai chegar o tempo dos ramos se renovarem e depois o tempo das folhas começarem a brotar. Aí Jesus disse, sabeis que está próximo o verão, ou seja, o tempo do verão é próximo. A ênfase, pastora, não é folhas e nem ramos. A ênfase desse contexto é o verão. Tranquilo? Próximo vídeo. Não dá para concluir nesse agora. Ainda tem mais um pouquinho só. Acho que no terceiro vídeo eu vou concluir a terceira parte, respondendo a uma pastora teológica. Ou doutora pastora em escatologia. Entendeu aí? Então, só para concluir aqui, a parábola da figueira ensina que todos os sinais que Jesus indicou aos seus discípulos, ou seja, indicava que era tão certo o tempo de sua vinda. Aqui, ó. E nada mais, nada para... não tinha nada a ver com isso. E como a figueira que lança as suas folhas, assim como brota os ramos e lança suas folhas, assim também será certo a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem é certo. Assim como a figueira produz isso aqui, assim também o verão vai acontecer. Está próximo o verão. Porque isso aqui só brota as folhas no verão. Os sinais da figueira também indicariam os sinais que o Filho do Homem seria certo para o ano 70. A figueira ensinou duas coisas para os discípulos. Duas coisas primordiais. A figueira, essa parábola ensinou. Bom, quer saber sobre a parábola da figueira? Pastora, quer saber, pastora? Próximo vídeo, vou falar sobre a parábola desta figueira aqui, que Jesus se referiu ao ano 70 e não ao ano de 1940, pastora. Aí é endoidar o cabeção, pastor. Não dá não. Essa sua teologia, escatologia, está muito longe do que diz a Bíblia.
Se inscreva no canal, meu irmão. Se inscreva no canal, minha irmã. Ajuda aí teu amigo de Cabedelo da Paraíba. Faça este canal crescer. Amém? Se inscreva, pode compartilhar com força. Aperta aí o sininho aí, dá o like aí e comenta aqui no canal. Amém? A escatologia, Jesus veio em 70, tão certo como o verão. Jesus veio, a grande tribulação aconteceu em 70, tão certo como o verão. Amém? Todos os sinais aqui aconteceram antes do ano 70. E em 70, a escatologia foi consumada. A paz de Cristo a todos.